Vamos lá, sou o Dr. Claucimir Pereira, advogado no Rio. Hoje eu vou falar de direito e religiosidade, tá? Há uma conexão muito forte entre os mandamentos bíblicos, né, religiosos e a aplicação disso aí no direito mundial, né? Então vamos lá. Certa vez eu estava conversando com um jurista amigo meu e eu estava um pouco saturado de ter de ler uma infinidade de códigos e leis e aquilo estava me deixando nervoso demais e até insatisfeito. E eu conversando com esse amigo, esse jurista, ele me falou o seguinte: doutor, lê a Bíblia. Eu olhei para ele e pensei assim, poxa, eu já estou saturado de ler Código Civil, Código de Processo Civil, CLT e etc, Código de Defesa do Consumidor. E ele me deu uma aula por quê? Porque todo o princípio legal tem como precursor a Bíblia Sagrada. Os princípios da relação humana, de respeito, né? de comunhão, de moral, de caráter, né? E de não praticar crimes, tem como ato precursor a Escritura Sagrada. E nenhuma surpresa há nisso. Por quê? Porque, principalmente hoje em dia, existe muita lei aí que é uma pasmaceira, eu diria assim, criada por ideologias. Por exemplo, eu posso citar aqui, eu considero que a lei do feminicídio, tá? Ela não tinha necessidade de ser criada. Por quê? Porque já havia o homicídio, é inerente ao ser humano, mas aí a sociedade resolve, por regra, né, cortar aquele segmento, tem assim esse segmento. Um avanço, sem dúvida nenhuma, é a Lei Maria da Penha. Por quê? Apesar de algumas vezes ser utilizada de via transversa, né, ela é um avanço porque a sociedade ela era patriarcal e machista. Então a mulher não podia nada. Para vocês terem uma ideia, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram uma tradição de lá. E a tradição era o seguinte: existem fotos aí na internet, você pode pesquisar e encontrar. O homem, o pai vinha na frente, tá? E depois a esposa, depois o filho mais velho, depois o filho do meio e depois o pequenininho. O pequenininho, ele não ficava nem com a mãe, exceto se fosse de colo, não pudesse andar. Mas se ele pudesse andar, ele ficava no final da fila, ele seria o último. Então, hoje em dia, alguns princípios aí de igualdade, etc., melhoraram a convivência das pessoas. Mas o mesmo avanço que eu vejo em relação ao direito, né, alguns avanços, alguns retrocessos e etc., eu vejo também em relação à religião, né? Porque o direito, ele tem por primícia respeitar os mandamentos da Bíblia. Não matarás, né? Não cobiçar a esposa do próximo. E aí, o que você tem hoje em dia dentro da própria religiosidade? Uma ausência de padrões de respeito à própria Bíblia, tá? Então, eu já coloquei o confronto aí, né? Da religiosidade com o próprio direito e o consenso. Agora, eu vou colocar o dissenso, que é a discordância
entre os preceitos bíblicos e o que está sendo feito na prática religiosa. Está em desuso aquele pastor, né, abraçador da família, da segunda família, que seria a igreja, né? Quando eu falo a igreja, não é o prédio, né? O prédio pode ser qualquer um, mas eu digo ali a igreja, membros. Não há mais aquela intenção de dar àquela segunda família o mesmo tratamento que o pai deve dar para a esposa e os filhos dentro de casa. Você verifica nas igrejas atualmente, a família, ela só vai à igreja até a porta, dentro do carro. Ali está a família, o pai dirigindo, a esposa do lado e os filhos no banco de trás. Assim que são abertas as portas, o pai, né, vai para um lado da igreja, a esposa para o outro lado e os filhos dispersos. Na maioria das vezes, se os obreiros não tomarem conta, as crianças vão para a rua e até se perdem. Porque o pai e a mãe também perderam aquele vínculo de responsabilidade e autoridade sobre os filhos. Os pais não conseguem mais dar ordem e ser, com raríssimas exceções, respeitados pelos filhos. Tá? Daí é que está, eu diria assim, uma retração da própria prática religiosa. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, muita gente sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes a pessoa pega o microfone, vai ao púlpito, prega o que é certo e pratica o que é errado. Por quê? Porque todos dizem, na minha época, a mesa de orações, as irmãs de oração, isso tem em todas as igrejas, tem na igreja católica, tem nas igrejas evangélicas, então serve para todas as igrejas, né? Aconteciam milagres dentro da igreja, né? Pessoas que na cadeira de rodas conseguiam andar, hoje conseguem ainda, mas é farsa, é fake, é o pastor, né, que não é pastor, mas tem o cargo, e muita gente diz, não, o pastor abaixo de Deus. Fique esperto com isso, não sai dando glória não, porque tem muito pastor que o Deus dele não é, né, o nosso Deus, o Cristo. Tá? A Santíssima Trindade, do outro lado, na parte negativa, não tem Santíssima Trindade. Vocês sabem o que eu estou falando. E isso aí é uma realidade, né? O pastor não tem autoridade, né, religiosa para fazer nenhum milagre, porque não está nem aí para milagre. Tem que haver, né, o respeito à religiosidade e imensa fé para que você dê aso a um milagre. Uma irmãzinha que chegou na igreja com a coluna ruim, sentindo dor no estômago, aí a outra irmã de oração, a irmã fervorosa, vai lá, faz uma oração, aquela pessoa melhora, não fica curada não, melhora, já é suficiente para você ver que ali tem realmente alguém de fé, alguém de conexão. Mas o que se vê hoje na prática religiosa no seu todo, tá? Na hora da oração é a hora que o pessoal acha que tem que ir ao banheiro. Bem, agora é um intervalo aqui, é a hora de eu ir para o banheiro. Aí vai ao banheiro, bebe água. Quando o culto, né, começa, é a hora de beber água. O pastor ou a pastora iniciam a pregação, é a hora de eu me levantar e sair, né? É como se fosse fumar um cigarro, distrair um pouquinho. Não vai ter milagre, não terá milagre algum dessa forma.
É necessário também as igrejas, todas elas, tá? Eu sou contra o protecionismo e o paternalismo absoluto. Aquele tipo assim, você não precisa trabalhar que a igreja vai te sustentar. Isso para mim não existe. Mas é necessário ter o pão para o faminto quando ele se apresenta com fome. E a maioria das igrejas perdeu isso. Não tem nada aí hoje. Como uma igreja com 30, 40, 50, 100, 200 membros não tem um pão para dar para o faminto? Vai ter milagre ali dentro? Não vai ter. Ah, mas o senhor fica postando esses vídeos na internet aí, não é bom. Eu posto, tá? E eu assumo o que eu estou falando, o que eu estou vivenciando no dia a dia. E eu ouço também. Essa prática aí não é uma exclusividade da igreja evangélica, do catolicismo. É uma coisa que está enraizada em todas as práticas religiosas. Todas. Cristã ou não, todas têm isso. Tá? É o poder sempre colocado em primeira mão, o poder financeiro, sempre em primeira mão a oferta, o dízimo. E para onde vai isso tudo? Já desse eu vi um pastor no Instagram falando a respeito da necessidade de haver uma prestação de contas de tudo da igreja. E muita gente lá comentando, não, mas poxa, aí vai estar desconfiando do pastor. Se o fiel está desconfiando do pastor, e se o pastor é um homem correto, ele que preste a conta. Um se ficará satisfeito com o outro. Agora, o que não pode é dizer, em 1500 a religião fazia cura. Hoje, você pratica hoje, você sabe disso, mas você pratica hoje o que se praticava lá em 1500? Essa é a pergunta. Uma pergunta que eu costumo fazer sempre, tá? E aí muita gente se revolta. Não, mas não é pela caridade e tal. Mas se você não tem amor suficiente para se compadecer com a fome do teu irmão, você está fazendo o que na igreja? Que família é essa que não se preocupa de um pai não ter contato com o filho dentro da igreja, nem com a esposa dele dentro da igreja? Você não vê nenhum beijo no rosto. Às vezes o casal está sentado, e aí tem pastor que adora isso, né? Pega na mão do teu irmão aí, eu detesto isso. Detesto, né? Detesto, é invasivo demais, mas sempre tem lá um jegue que fala isso. Pega na mão do teu irmão aí, fala pro teu irmão do lado, né? E aí você vai lá, quando você olha, o marido, na hora de pegar na mão do irmão, ele, em vez de virar para a esposa, ele vira para o estranho. Durante o culto, se você for entrevistar esse casal, fala assim, cadê teu filho? Ele não sabe nem onde está. Então, desregrou muito, tá? Desregrou muito. Eu nunca vou esquecer o respeito dentro da religiosidade. Para mim, foi a maior decepção. Decepção, né? Por quê? Certa vez eu fui ao sepultamento de uma tia e ela era evangélica, os filhos dela, tudo evangélico, e foi aqui no cemitério de Irajá e eu fui lá. E naquela época eu utilizava um crucifixo de madeira muito grande. E na correria eu acabei indo para o cemitério com o crucifixo para fora da camisa. Chegando lá, eu vi que tinha um senhorzinho com a Bíblia embaixo do braço. E ele me olhou assim, e eu aqui já pensei, né? Ele deve ser evangélico, deve estar dizendo que o Cristo não está aqui e tal. Eu pequei, errei toneladas. Por quê?
Porque esse irmãozinho, né, na hora de fechar a sepultura, um dos filhos pediu a ele para fazer a última oração. E ele fez a última oração. Ao final, olha só, ele olhou para mim e falou: irmão, se o senhor quiser fazer uma oração, o senhor faça também. Depois eu vou explicar, se você não conseguir entender de imediato, o porquê disso, tá? E aí, eu fiz a oração também, fechou, acabou, fomos embora. Qual é a lição que tira? Depois eu descobri que aquele senhor, já falecido, tá? Era um pastor muito considerado aqui no Largo do Bicão, muito amoroso, muito família no sentido cristão. Então, o que ele, contrariando não, o meu pensar é que estava errado, o dele estava certo. Porque ele olhando para mim, ele deve ter imaginado, hoje eu penso isso, eu lembro disso, ele também é religioso, ele também pode fazer uma oração. E foi feito. Então, essa é a lição desse domingo. O amor tem que estar acima de tudo, principalmente dentro da religião. Religião sem amor não é religião. Gostou? Curte aí, compartilha. Vou fazer outro.